podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, edição 24, com a participação especial de Verônica Stiger e Itamar Vieira Júnior, dois grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, mais André Del Fuego, Mauro Damer e João Paulo Cuenca. Contrariando a tradição do podcast de modo geral, hoje vai começar por mim. O que me incomodou, que chamou minha atenção nos últimos dias, foi a decisão e a atitude inexplicável da Deutsche Welle em relação ao escritor João Paulo Cuenca. Não é minha intenção aqui fazer defesa, explicar, porque João Paulo Cuenca é, sem dúvida nenhuma, um dos escritores não só talentoso na sua escrita, mas um dos escritores mais bem articulados na defesa das suas opiniões, muitas vezes defesas geniais, e não há necessidade alguma de eu ter de explicar o que quer que seja da produção, da manifestação, dos posicionamentos de João Paulo Cuenca, que já o faz de maneira brilhante. Mas não posso deixar de falar que não se pode admitir como normal um veículo que trata um dos seus colaboradores da forma como a Deutsche Welle fez, ao imputar a João Paulo Cuenca a promoção de escrita veiculando ódio. Uma empresa deve, no mínimo, e processo e procedimento, isso está na doutrina alemã, não só jurídica, como filosófica, vem dos alemães a afirmação de que garantia e direito é respeito aos procedimentos, de um entendimento mínimo. Isso não aconteceu. João Paulo Cuenca foi desligado de forma sumária, e isso nem é o problema, repito. A questão mais grave é a imputação que ele é feita de maneira injusta. Quando se fala de ódio num país como o nosso, e dessa onda neofascista que ganha espaço como não se via há muitas décadas, se está diante de um cenário bastante complexo. Há um contexto que precisa ser levado em consideração. Há um contexto do qual as instituições brasileiras públicas não funcionam. O Ministério Público brasileiro não funciona. A atuação do Procurador-Geral da República é constrangedora. A postura dos presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, também deixa muito a desejar. A posição de vários membros do Judiciário deixa muito a desejar. Nós temos uma onda que precisa ser barrada. E há, sim, espaço e há, sim, a necessidade de um posicionamento mais claro dos intelectuais, grupo do qual estão também os escritores. É tímida. Eu sei que ocorre, eu sei que vem crescendo, mas ainda é tímida a nossa postura diante da ameaça neofascista do nosso país. Por isso, eu quero, de público aqui, manifestar o meu repúdio à posição injustificada da Deutsche Welle e dizer que eu espero, sinceramente, que o seu presidente, que os seus dirigentes voltem atrás no seu posicionamento e que, antes de tudo, retirem a acusação que destinaram a João Paulo Cuenca. André Del Fuego. Boa noite a todos. A gente grava à noite esse podcast, mas então bom dia, boa tarde para quem está ouvindo. Faço das palavras do Paulo as minhas, e é engraçado porque foram dias que eu pensei, nossa, a gente está começa uma reação, assim, novos sinais interessantes no ar, né? Como Biden, que abriu 13 pontos de vantagem em relação ao Trump, e pensando numa acupuntura do corpo político global, os Estados Unidos é como se fosse a sola do pé, há uma reflexologia ali, qualquer coisa que toque ali, eu acho que nos chega a todo lugar. O Brasil nesse corpo é alguma coisa entre o intestino delgado e o intestino grosso.
E por aqui, a prisão do Queiroz, a saída do Moro, que agora ele ficou muito presente, é como se o lavajatismo estivesse dentro de uma cápsula que, ao sair, ele tirou isso desse lugar e soltou essa ideia mesmo do próprio lavajatismo, que inclusive limpa até a própria política do campo, mas enfim. A reação dos bolsonaristas também, eu não aguentei esses dias e fui dar uma olhadinha ali no aquífero Telegram. E, assim, é um velório, assim, nunca vi isso antes. E aí o que aconteceu com o Cuenca, enfim, talvez ainda até esteja, ainda não está numa bolha, porque o próprio filho do presidente fez um Twitter, né, com ele, né, o Cuenca virou meme da Biaquices. Mas eu não sei nem se os bolsonaristas entendem muito bem o que é que o Cuenca faz, o que é que ele diz, entende? Então fica ali só também um nome que circula e coloca-se ele como inimigo. Mas isso foi um ponto no meio desses outros dessa semana que eu achei que foi uma semana mais, enfim, com sinais, finalmente algum sinal positivo, algum sinal de mudança, sabe? Eu não sei que raio terá isso, se ela pode ser só, enfim, como sempre foi aqui, né? A gente sempre se animou com alguma coisa e depois não acontecia nada, mas o que está acontecendo na rede também é que essa militância bolsonarista também, ela tem deixado de pautar e está em reação, assim, eles estão reagindo agora, e eu acho que isso é ponto. E mais uma vez, Cuenca, meu apoio, lá desde o começo ali já escrevi, enfim, é inadmissível. Mauro Damer. Opa, boa noite aí, boa tarde, bom dia também, conforme todo mundo e tal. As inquietações dessa semana foram estranhas, né? Porque, de um lado, assim, a prisão do Queiroz, obviamente, é um negócio meio que leva para um outro patamar, assim, a relação de poder no Brasil, o destino do Brasil, né? O destino trágico que a gente está encontrando aí e tal. Aí vê também a reação da Deutsche Welle, aí tem uma expectativa de que as empresas, os veículos, a imprensa, de alguma forma, ocupem um lugar, assim, numa espécie de tábua de salvação da democracia liberal, assim. Mas, na verdade, não, né, cara? Tem fatores que acabam sendo mais determinantes, né? Fatores, assim, quase ilógicos, né? Quase irracionais. João Paulo Cuenca. Olá, confrades. Obrigado pelas palavras de apoio. Vocês se manifestaram também no Twitter, enfim. O que eu posso fazer aqui talvez seja dar uma visão de bastidores disso, né? Eu acho que pode ser interessante, rapidamente, Sim. assim, fazer um resuminho. Eu estava vendo umas notícias, fiquei revoltado com uma notícia que era uma canalização de dinheiro público, dinheiro de comunicação do governo para as igrejas evangélicas que deviam não sei quantos milhões de reais para a União, era tipo um esquema de corrupção que ligava uma coisa com a outra. Me veio a palavra, a frase do Meslier, que todos nós sabemos, é uma frase iluminista, uma frase atribuída a Voltaire, uma frase que ela é uma metáfora muito mais que um chamado à ação, que é uma frase que advoga pelo separamento republicano do Estado em relação à igreja e a famílias, e a familícias, e a famílias, como a Bolsonaro. E aí eu fiz essa interpolação, essa paráfrase, essa sátira, e botei o Bolsonaro e os pastores onde eles mereciam estar naquela frase. Aí eu fui tomar um café. Escrevi isso, fui tomar um café, porque fiz uma piada, uma sátira, uma coisa... Ninguém, tipo, uma frase batidaça. Inclusive, depois outras pessoas tinham feito a mesma piada que eu fiz, né? Eu fui tomar um café. Aí eu volto, cara, tipo, 45 minutos depois eram centenas de comentários. E aí a impressão que eu tenho é que eles são muito organizados, eles têm uns bots que procuram, tipo, verificados de esquerda que falam de Bolsonaro, deve aparecer na tela, e uma coisa que eles consideram ofensiva, eles começam a distribuir. Então eu recebi, aí já começou a virar um inferno os meus inbox, eu fui correndo no Instagram fechar, porque logo depois também eles já começaram a querer me seguir e mandar um monte de mensagem. Então, assim, parece que é uma infestação de baratas, de vermes, de ratos. É um troço muito impressionante, porque eles vêm de todos os lados, né? E no meu Facebook que eu fechei, eles só ficam botando risadinhas, porque eles não podem comentar.
Então, qualquer um que comentava embaixo do meu negócio, tem umas pessoas que dão umas risadinhas. É um troço muito tétrico. Mas até aí, tudo bem. Isso foi terça-feira. Foi desagradável, enfim. Tinha umas ameaças um pouco mais pesadas que simplesmente bullying, né? Pessoas dizendo que queriam me matar, me enforcar, enfim, tudo isso. Mas até aí não era a primeira vez que isso acontecia. O que realmente inaugura algo digno de nota no que a gente entende como normalidade no Brasil eu recebo um e-mail da editora da Deutsche Welle na quinta-feira às 11 da manhã. Embaixo tem um e-mail de uma pessoa falando que eu tinha proferido discurso de ódio. Explico a citação, explico o Meslier, explico o iluminismo francês, explico a sátira, explico que essa frase já foi usada em diferentes contextos históricos, mais ou menos o que eu coloquei no meu Facebook e no Twitter. E logo depois me ofereço para escrever uma coluna esclarecendo o mal-entendido, porque talvez a gente precise explicar metáforas hoje em dia no Brasil, e eu me ofereço para escrever uma nota de esclarecimento e nada disso acontece. Ela simplesmente, poucas horas depois, me demite, e me demite sumariamente com direito a uma nota. Se ela simplesmente tivesse me demitido, se a Deutsche Welle tivesse me demitido, era mais uma demissão. Eu tenho coluna em jornal desde 2003. Eu fui demitido de todos os jornais. Então a gente é demitido, depois vem outro, acontece. Agora, ser demitido com uma nota mentirosa, caluniosa, que imputa um crime que eu não cometi, é a primeira vez. E o pior disso tudo não é o meu caso pessoal, porque eu tenho um caso legal contra a Deutsche Welle aqui. O pior é o recado que isso manda. É o recado que isso manda a essas hordes fascistas que elas podem pressionar uma empresa pública de comunicação e pedir a cabeça de alguém. Depois que a Deutsche Welle fez o que fez, aí esse pequeno pesadelo, mais ou menos corriqueiro para quem se expõe na internet, como eu, ganhou proporções assim monstruosas, porque aí o Eduardo Bolsonaro entrou, a Bia Kicis entrou, um deputado bolsonarista do Rio de Janeiro, PM, também entrou, e um monte de gente entrou, eu perdi completamente o controle, e aí começa a ficar perigoso, porque, enfim, por vários motivos, você deve imaginar. Fiquei feliz porque recebi muito apoio. Existe um meio-campo aqui entre algumas pessoas desse país que entendem que isso é uma sátira, que entendem que eu não estou pedindo para ninguém enforcar ninguém, que entendem uma frase que tem 300 anos. É muito irônico que seja uma frase iluminista, né? É muito irônico que nesse momento uma coisa tão antiga seja ofensiva. E o que acontece a partir de agora, eu me vejo na obrigação de... Eu preciso continuar escrevendo, eu preciso inventar um outro lugar para escrever, e dessa semana eu tenho que publicar um texto em algum lugar. Nem que eu tenha que fazer um lugar, porque esses caras não podem acreditar que eles levaram essa. E, na verdade, aí eu entendo, eu acho perfeita a observação também da André, porque isso não teria acontecido dessa maneira se essa semana não fosse uma semana tão trágica para essas pessoas. Elas estão histéricas, elas estão estribuchando, eles estão perdendo feio, entendeu? E nesse momento que estão perdendo feio, aí acontece uma coisa, né? A gente normalmente reage, né? A esses caras, né? Eu, sem querer, de bobeira, antes de fazer um café, eu criei um fato que eles tiveram que reagir, né? Olha que loucura, né? Não teve nenhum tipo de pensamento. Simplesmente pensei, o Meslier mandei, entendeu? Mas aí acontece essas duas coisas. Isso virou uma pauta para eles reagiram a uma coisa que a gente fez, que eu fiz, e reagiram muito mal, e reagiram desse tamanho por causa da semana que eles tiveram, eu acredito. Eles precisaram desesperadamente inventar alguma coisa para tirar o foco deles. Enfim, eu estou tentando ver esses xingamentos e essas ofensas, essas ameaças como medalhas, entendeu? Como condecorações. Vindo dessas pessoas, eu não quero outra coisa. Sim. Eu quero que elas me odeiem, porque elas são odiosas. Eu não quero ser amigo delas. Eu não posso. Eu penso. Eu sou humanista. Eu sou cristão, muito mais. Eu sou ateu e sou cristão. Eu sou mais cristão do que esses pastores que estão me ameaçando de morte por inbox. Esses caras, eles deturpam a fé cristã e as palavras de Cristo. Olha o que eu estou falando de modo geral, Paulo Scott. Eu acho que também tem um reconhecimento meio... Enfim, que é tão importante que, assim,
Nós concordamos nisso, né? Então, assim, recebi apoio e a gente vai está passando já em cima deles. Essa é que é a coisa. Esses caras estão perdendo. Esse governo o bolsonarismo é uma força política que ultrapassa esse governo. O Bolsonaro cai e a gente vai ter que lidar com esses caras. Eu não sei quando é que eu vou poder marcar um evento na Taperá e botar na minha rede social que eu vou estar num lugar, numa hora. Eu não sei quando é que eu vou poder fazer isso de novo. Isso depende do Bolsonaro, certo? Mas, assim, tem uma coisa boa acontecendo. Olha que loucura. Ótimo, João. Muito bom. Minha amiga Verônica Stiger, o que lhe incomodou nos últimos dias? O que chamou sua atenção? Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como disse a Andréia, né? A gente não sabe com que horas a pessoa vai ver, né? Bom dia a todos. Eu quero começar também com fazendo as palavras do Paulo, também palavras minhas. Eu também expressei publicamente o apoio ao Cuenca. É simplesmente um absurdo isso que aconteceu com a Deutsche Welle. Quando eu soube, eu não acreditei. Eu disse, eu não acredito que demitiram por darem ouvidos aos bolsonaristas, né? Por darem ouvidos a essa turba fascista que nós estamos tendo hoje no Brasil, ainda mais vindo de uma empresa alemã, né, que conhece bem isso de perto, né, e que costuma, pelo menos na Alemanha, né, costuma barrar esse tipo de coisa, né, costuma taxar esse fascismo que a gente tem na nossa sociedade, costuma taxar como crime, né. Então, para mim foi chocante quando eu descobri isso, né. Então, essa foi uma das coisas também que me chocou, né, nessa semana. E eu acho que concordo com o Cuenca que o agravante é justamente ter demitido já é um problema. Agora, ter demitido com aquela nota triplica esse problema, né? Então ele eleva numa potência em que o problema ali tinha, mas ele estava fechado, estava nos bastidores, né? Eram coisas de bastidores que poderiam ser supostas, né? Deram a cabeça do Cuenca porque a turba fascista pediu, mas não estava declarado isso, né? Mas foi declarado isso publicamente. Aí torna o caso muito pior, né? Torna o caso muito pior. Eu acho que aí é um agravante. E quando o Cuenca diz, eu não quero que essas pessoas gostem de mim, claro, nenhum de nós quer, todo mundo odeia essa gente, eu acho. Né? Imagino que ninguém aqui gosta, até porque nós não temos, não há como conversar com essa gente, né? A gente não tem termos para poder se expressar e conversar com eles, né? Porque é só ódio, e é o ódio vindo de lá. Isso que deve ser mais revoltante também, né? Te acusarem de uma coisa que, na verdade, quem façam eles, né? O discurso de ódio vem sempre de lá, né? Esse ódio, é a base desse governo que a gente tem hoje, né? Então, me parece que ali, nesse caso, está sintetizado uma coisa que está dada no governo Bolsonaro, que é a base desse governo é o ódio e a morte, né? É o ódio e o extermínio, né? Vocês reparem que é sempre um governo da violência e da eliminação, né? Não é um governo para tentar construir alguma coisa, não se constrói nada. Eu me lembro até dele dizendo, uma das poucas promessas que ele fez de campanha era eu vou chegar aqui para acabar com tudo. E realmente acabou com tudo, né? E por que eu entrei nisso? Entrei nisso porque a gente pode ler isso também associado com o que nós estamos vivendo, né? Esse tipo de coisa não está se dando num tempo favorável, né? Um dia desse eu estava pensando, não tem música que envelheceu tão mal quanto aquela Tá Tranquilo, Tá Favorável, né? Porque nada a ver com isso ultimamente, né? E o que nós temos nessa semana também? Essa semana é a semana que a gente chega a 1 milhão de casos registrados, porque eu firmo registrados, porque imagina-se, né, há pesquisas que projetam, porque nós não temos testes feitos em escala minimamente aceitáveis, então se projeta-se que se tenha 10 vezes esse número, né? Então a gente teria mais ou menos 10 milhões de infectados, né? E mais de 50 mil mortos também registrados, né? Então, ou seja, e isso tem a ver com esse governo que eu falei, esse governo do ódio, esse governo da morte, esse governo que não liga para a vida dos outros, né? O governo do extermínio. Eu acho que tá tudo associado, me parece que está tudo associado, né? Então, por um lado, tem esse governo, que é esse governo da morte, que não faz nada, né? É só ver as atitudes aqui, eu não preciso nomear todas as atitudes desse imbecil que se diz presidente, que a gente tem aí,
né, e essa caterva, né, a volta dele, né, e o descaso que ele tem em relação a esses números, em relação a essas vidas, né, que não são números, são vidas, né, e cada vida inclui um grupo grande de pessoas em torno, família, amigos, né, etc. Né, ele não, a gente não viu ainda um pronunciamento dele em que ele venha lamentar isso a público, né? E isso por um lado, né? E por outro lado, essa foi uma semana que a Andréa já chamou a atenção, o Mauro já chamou a atenção, foi uma semana que para nós trouxe uma certa alegria porque finalmente acharam Queiroz. E isso é o início, me parece que é um início do fim. Pelo menos eu quero crer isso, né? Que é um início do fim. Né? Então o Cuenca tem razão quando ele diz, né? Não por acaso acontece nessa semana, né? Essa perseguição a ele Cuenca. Né, porque é justamente uma semana que os ânimos estão exaltados, né? E não foi só o Queiroz, né? Começa a semana inteira foi eletrizante, né? Então começou com a prisão da Sarah Winter, né? Depois tem a quebra do sigilo bancário daqueles deputados bolsonaristas, etc. e tal, né? Então ele vai num crescente. Né, e mais mandados de busca e apreensão, etc. Foi uma semana bem eletrizante. E culmina com a prisão do Queiroz, né, cujos desdobramentos nós ainda estamos vendo. Então, eles estão com os nervos à flor da pele. Né, e a gente percebe isso que o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro pai, anda quieto nesses tempos. Né? Então, eu acho que foi uma semana, em síntese, foi uma semana eletrizante, essa, né, com altos e baixos. Né? Então, são pequenas vitórias que a gente tem em cima desse fascismo, né? Que outra coisa que o Cuenca também tem muita razão, e é uma coisa que me preocupa também, sim, a gente se livra do Bolsonaro num determinado momento, mas esse fascismo vai ficar. Não adianta, abriram essa tampa do esgoto, o esgoto veio para fora, e isso vai ficar. Itamar Vieira Júnior, seja bem-vindo, meu caro, a casa é sua. O que lhe inquietou nos últimos dias? Prazer, Paulo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, pessoas admiráveis, pessoas que eu admiro muito. Eu fiquei muito incomodado com a censura que o Cuenca recebeu, né? E é muito assustador porque a censura vem justamente dos órgãos de imprensa, né? E da imprensa, mesmo sendo a Deutsche Welle, mas a gente sabe que aqui no Brasil a imprensa vem sofrendo uma série de restrições, né, de boicotes por parte do governo para a cobertura da história. Então, essa censura, se por um lado a gente defende a imprensa, né, por outro, a liberdade de imprensa, por outro, a própria imprensa, por vezes, nos impõe censura, nos coloca mordaça, né? Então, está aí o paradoxo, que só poderia existir aqui no Brasil diante de tanta barbaridade que vem ocorrendo nos últimos tempos. Acompanhei a fala da Verônica e eu acho, sim, que foi uma semana bastante conturbada. Aliás, desde que esse governo começou, eu não sei qual a semana livre de conturbações que a gente teve, eu não consigo apontar, mas tudo se agravou sobremaneira nos últimos meses por conta da pandemia, por conta de tudo que vem acontecendo, né? E eu acho que o bolsonarismo foi golpeado com força essa semana. Mas é uma coisa também que me deixa muito cético sobre o resultado disso tudo. Eu fiquei pensando sobre esses golpes que o bolsonarismo recebeu, que foi lá a prisão dos extremistas, né, que ameaçaram os ministros do STF de morte, depois a quebra do sigilo para saber quem financia esses extremistas. E, por último, teve também o julgamento no STF sobre a validade de se manter o inquérito das fake news no Supremo. E eu fico me perguntando se precisou o Supremo ser atacado para que fosse projetada uma reação das instituições, né? Porque enquanto era o povo, enquanto as pessoas estão morrendo nos hospitais, né? Enquanto não se tem uma política para combate à pandemia e tantas outras coisas que poderiam ser elencadas aqui,
a gente, quando exigia alguma coisa, sempre ouvia: as instituições estão funcionando, as instituições estão funcionando. E precisou ser o Supremo ser atacado para que a gente tivesse uma resposta. Ou seja, eu fico cético porque eu fico imaginando, será que só importa quando é com eles? E ali estava em jogo não só a instituição Suprema. É claro que no olhar macro a gente vai ver que é o Supremo que está em jogo, que é um dos pilares da República, né, da democracia. Mas o inquérito das fake news está muito mais voltado para a honra desses ministros. Então, quando é a honra alheia, né, como a do Cuenca, não importa. Quando é a honra deles, então eles fazem essa defesa corporativa. Tudo é válido para que a gente possa ferir essa onda fascista de morte. E eu tenho dúvidas, como a própria Verônica externou, a André externou, o Cuenca externou. O fascismo, o bolsonarismo é golpeado, mas eu não sei se a gente vai ter que lidar com essas pessoas, elas não vão mudar do dia para a noite, né? Esse secto que o acompanha, né? Essa seita, esses fanáticos, né, da seita, que vão permanecer e vão estar sempre jogando contra a democracia, porque essa é a razão de ser deles. Mas eu fico imaginando se fosse de outra maneira, né? Como é que as instituições reagiriam? Por que não reagiram à altura? E eu acho que todas as medidas que foram tomadas foram muito poucas para mitigar, minimizar o impacto da pandemia. E a gente sabe aí que o Congresso e o próprio Supremo, o Judiciário tem limitações, mas parece que a coisa só ganhou atenção quando a honra do Supremo, a honra desses ministros estava em jogo. E aí eles se mobilizaram para dar um basta. Mas quantas pessoas não tiveram seus direitos cerceados antes disso? Eu me pergunto. Muito bem, meu caro. Você tem toda a razão. Nós temos como eu disse, uma inércia preocupante por parte do Ministério Público Federal. Nós temos manifestações que já vêm de anos, não é, Itamar e Verônica, que apontam para a afirmação desse neofascismo. E as instituições, Itamar, não se mobilizaram. Pelo contrário, é um caso notório a ida do Jair Bolsonaro, então deputado, ao programa do Jô Soares, e que o Jô Soares pergunta para ele, não é, sobre aquilo dele ter falado sobre o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. E ele deu risada e brincou com a plateia e sustentou. E ao final daquela pequena cena, daquela pequena microtragédia, que então seria, em perspectiva, talvez a semente do que está hoje aí, ele disse: se eu não tivesse falado em fuzilamento, você não teria me chamado aqui. E o Jô Soares rindo e as instituições tranquilas. O que me parece que é jogado na nossa cara, Itamar e Verônica, é que, e isso tem sido objeto das discussões de modo geral, desde o seu começo, porque a ideia é um pouco essa, de analisar, questionar e romper uma certa inércia e um certo comodismo. Quando você recusa o confronto e você nega a ameaça, você deixa um espaço. E esse foi um erro tremendo da esquerda. Negar que havia algo novo no horizonte. E agora nós não podemos mais recuar, nós não podemos mais recusar que uma onda neofascista efetivamente perigosa e ameaçadora pode comprometer todas as conquistas e a própria democracia do país. Então, esse é um quadro novo e a gente não pode contorná-lo. Infelizmente, não podemos contorná-lo mais. Terminamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral, com os nossos convidados especiais Verônica Stiger e Itamar Vieira Júnior. Vamos então para o segundo bloco, onde podemos dar um pouquinho mais de atenção para os nossos convidados e onde a conversa fica mais solta, mais caótica. Até! Podcast
de modo geral. Retomando aqui o podcast de modo geral, segundo bloco, eu queria fazer uma pergunta que vale tanto para o Itamar quanto para a Verônica. A realidade brasileira, meus caros, é maior que a ficção brasileira? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que, só para começar, para lembrar que já tem um tweet que é clássico daquele House of Cards, né, da série, que acho que era em 2017, que chegou um momento absurdo já na conjuntura brasileira, já está esse absurdo faz uns bons anos, né? Eu não sei como é que a gente aguenta, como é que a gente tem saúde para aguentar esse país ainda, né? Mas mais ou menos lá por 2017 eles escreveram em português: tá difícil competir, né? Tanto que eu me lembro que quando eu vi, eu até pensei, acho que não deve ser o e-mail oficial, o tweet oficial deles, e era, né? Eles já estavam nos trollando naquela época, né? Porque realmente é difícil para um ficcionista, não é, Itamar? Todos vocês, né? É difícil competir com a realidade, né? E eu acho que a literatura está sempre fazendo frente à realidade, né? A literatura e a arte, de maneira geral, né? Fazendo frente no sentido de confrontando, de enfrentando essa realidade, né? E aí há várias maneiras de tentar se fazer isso, né? E eu agora, olhando retrospectivamente esse último livro que eu lancei, que é de 2019, que é do mesmo ano dos livros de vocês, que se chamava Sombrio Ermo Turvo, né? A impressão que eu tenho, assim, Melhor título. Trancado Título. em casa há 90 dias, sem sair para nada mesmo, sério, nada. Eu não sou aquelas assim, eu não estou saindo e só vou ao super. Não, o super vem até aqui, né? Então vem o super, vem a farmácia, vem tudo que eu preciso, chega na porta. Mas então 90 dias trancada aqui me parece que o título adquiriu, e não só o título, como alguns dos contos do livro, adquiriu um outro sentido, né? Adquiriu um outro peso, né? Então tudo, a realidade se tornou mais sombria, né? Tinha uma época que era ermo, que eu moro no centro de São Paulo, né? Então no início da quarentena o pessoal levou a sério. Agora está cheio, a rua está cheia, acho que todo mundo desistiu, agora é o cada um por si, né? Mas no início era até o ermo, assim, a gente não via ninguém, era aquele deserto, era esquisito ver isso no centro de São Paulo, no silêncio, né? E também o turvo, né? Porque a gente tem essa realidade turva que a gente não sabe muito bem onde vai chegar, né? Pensando pandemia, principalmente, né? Aliás, em relação à pandemia, eu acho que o pior em relação à pandemia é justamente a espera, né? Porque a gente não sabe. Como eu disse agora, as pessoas estão todas na rua de novo. Tá, mas o que isso daí vai significar? Vai aumentar, será, o número de infectados? Ou não? São Paulo realmente chegou num pico e está baixando? Então a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer, né? Então essa espera é meio angustiante. Mas voltando ao livro, eu acho que esse último livro, engraçado que há vários contos, né, que eles seguiam nessa linha, que davam, claro, seguia nessa linha que o título anuncia, que são 3 cidades lá em Santa Catarina, que é Sombrio, Ermo e Turvo. Né? Ou seja, ele tinha um pouco esse espírito, né, sombrio, ermo, né, turva, né, sombrio porque a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, o que estava se desenrolando, né? Então há contos em que parece que quando ele vai começar ele se encerra, né, como o Maquinista, por exemplo, e a gente não sabe o que está acontecendo, parece que estão se organizando para fazer alguma revolução ou algo assim, né? Esse conto é muito bom. Eu acho que... que bom, fico feliz, obrigada. Bom, eu li no original, né, antes de ser publicado. Realmente eu gosto muito do livro. Sim, e vai dizer, tem uns contos ali que parece que adquirem um outro sentido. O final, por exemplo, aquela placa fundada, né, tipo, depois de um fim do mundo, né? Então, eu acho que ali já estava anunciando alguma coisa, né? Como se fosse possível perceber uma desgraça no ar, né? O que não era difícil. Né, a gente já estando com o governo, né, já sendo iminente a vitória do Bolsonaro, né, etc. Então, acho que já dava para imaginar que a coisa ia vir assim. É como se, sei lá, a gente percebesse alguma coisa, né, e dali vai flagrando nessas coisas mais sombrias. Né? Itamar, meu caro. Vamos tomar seu título de empréstimo, Verônica, para nomear esse tempo. Sombrio, Ermo Turvo. E o Kundera que fala isso, né, no ensaio A Cortina.
Ele diz que o artista se antecipa no tempo e que ele consegue, né, ele tem essa sensibilidade, né, aflorada para perceber tudo que está acontecendo e às vezes ele se antecipa na sua escrita, né? E eu creio que seus personagens também falam tanto disso, né? Mostram tanto esse sentimento caótico que tem dominado o país nos últimos anos. Desculpa, Itamar. Eu acho que vocês dois têm 2 livros, esses lançados no ano passado, que são livros que resistirão a esse amassamento causado por essa crise sanitária. Porque tem um tipo de literatura realista que eu acho que vai ser muito descartada, sabe? Porque é muita mudança de eixo. Mas eu acho que a Verônica monta assim uma narrativa muito intocável nesse tema, nesse sentido. E a tua linguagem e a tua abordagem do Torturado também fica completamente incólume. Então, também esse é mais um elemento que une vocês dois aí. Desculpe. No caso de Torturado, Paulo, eu acho que a história é muito... ela é brutal porque é algo que ocorre no Brasil há 500 anos. Então, se a gente não mudar, vai ser uma história que, até como referência histórica, né, vai trazer informações sobre o que foi o pós-escravidão, né, e como as pessoas vivem hoje. Porque a escrita do livro surgiu de um incômodo, né, de encontrar trabalhadores em situação de análoga à escravidão, né, de servidão, e eu achava que eu tinha que falar sobre aquilo, tinha que escrever sobre aquilo. Mas voltando a falar do Brasil, né, se a realidade, eu fico pensando que esse roteirista é muito... ele não é óbvio, mas também ele é ruim, né, porque quem imaginava que o advogado do Flávio Bolsonaro escondia, né, a peça-chave lá na própria casa, né, não tinha outro lugar para esconder. Então, esse roteirista, né, é daquele tipo de seriado que a gente assiste e no meio, quando acontece isso, isso é inverossímil, não pode ser. E daí as coisas vão acontecendo de um jeito muito estranho também, né? Mas eu penso que para mim é mais difícil falar sobre o Brasil atual, porque o olhar que o Romance Torturado tem é de um Brasil em perspectiva, que olha para o passado. E a gente vai olhar para o nosso passado e vai perceber que a gente sempre teve momentos como esse, né? Que existia uma oligarquia, né? Que se revezava no poder e mantinha a população sob ameaça, violência, né? E essas pessoas, né, permanecem assim até hoje. Então, para mim é mais difícil entender se tem algum impacto na minha escrita, né, na literatura que eu faço nesse momento. Eu não saberia dizer. Embora, assim, quando eu recebi o anúncio do Leia, estávamos entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018, né? E o Bolsonaro estava muito em evidência uma palestra que ele deu na Hebraica, né? Em que ele comparava quilombolas a animais, né? Falava em arrobas, né? Que media não sei quantas arrobas, que só serviam para reproduzir, era um reprodutor, se referia como se fossem animais mesmo. E isso para mim foi forte, assim, me tocou quando eu recebi o anúncio do prêmio, porque eu lembrava de tudo aquilo, né, que ele tinha dito, e era ele que estava ali na dianteira, né, para levar a eleição. Ao mesmo tempo, era um tributo a essas pessoas que, por mais que o tempo passe, né, por mais que a gente tente integrá-las, né, à nossa sociedade, elas resistem, né? Resistiram aí 500 anos de tanta barbaridade, crueldade, estão resistindo a tudo que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem mais a aprender com eles do que com a literatura mesmo. Sim, muito bom.
André Del Fuego, para onde vamos? Ainda nas boas notícias, né, naqueles 13 pontos de vantagem que o Biden abriu, teve, enfim, a sabotagem do primeiro comício do Trump, que para mim isso aqui é uma delícia, né, uma iguaria, né? Que os adolescentes, através do TikTok, impulsionados por fãs de K-pop, eles fizeram um registro falso de reserva das cadeiras daquela arena para 19 mil pessoas, acreditaram que 1 milhão de pessoas chegariam, telão do lado de fora, e simplesmente não chegou. Eles não falaram, não teve comício. O primeiro, certamente para fazer ali aquela coisa de supremacista branco, não é? Em vista dos últimos acontecimentos, né? Racistas que aconteceram, que começaram ali, né? Que incendiou pelo mundo, né? Como resposta. E assim, estou morando nessa sabotagem. Quando eu me lembro disso, e outro dia eu vi que esses memes estavam acontecendo muito com adolescentes contra o Bolsonaro aqui, diversos, assim, não é uma coisa ou outra. E os vídeos do TikTok, se pode mudar, não tem como ser robô para fazer. Então não são robôs. Então tem uma manifestação espontânea já acontecendo no Brasil através do TikTok com esses vídeos fazendo, enfim, avacalhando tudo isso, sabe? Só o fato de adolescentes não levarem isso a sério já é alguma coisa, não é? Quer dizer, isso é muito. Eu estou, assim, comemorando essa nova forma. Essa nova forma nunca é nova, né? Os jovens nunca são... A coisa mais antiga do mundo são jovens, dando o seu jeito de dizer alguma coisa, mas essa é formidável. E ele ultrapassa, imagine, fãs de K-pop e adolescentes do TikTok, que são eles perto de Anonymous, sabe? Anonymous ficou velho. Perfeito. João? Esse modelo de ativismo digital que inviabiliza um comício fascista e que usa a lógica das redes de fãs de K-pop para fazer isso é exatamente o sinal contrário do que eles fizeram até agora. Porque o que esse neofascismo procura nas redes, na internet, são justamente esses nichos, né? Então, por exemplo, eles começam a produzir e a dialogar com fãs de anime, com fãs de Naruto, com fãs de jiu-jitsu, com fãs de futebol, com fãs... Eles vão nessas comunidades e tal, com K-popers e tal. No Chan, no canal XYZ, e aí você tem uma galera de 14 anos, de 12, 13, 14 anos, e aí você vê o movimento antitrumpista dar esse passeio, né? Através de uma lógica... Passeio, sem gastar um tostão, delícia. Né? Tipo, os caras ainda tiveram que gastar. Eu tenho o tweet do organizador falando 300 mil pessoas, ele vibrando e tal, não era ninguém, né? É muito maravilhoso isso. Eu queria só comentar uma coisa em cima um pouco também do que a Verônica falou, é que, além da desonestidade de me imputarem discurso de ódio, a gente não pode esquecer justamente que esses caras elegeram o discurso de ódio. Eles não têm problema com o discurso de ódio. Exato. Eles elegeram um homem que falou que ia metralhar a petralhada. Eles elegeram um homem que ia mandar a oposição para a ponta na praia, lugar de execução da ditadura militar. Eles elegeram um discurso de ódio. Então, assim, eu escrevi isso no e-mail, no meu primeiro e-mail para a editora Deutsche Welle. Primeiro eu falava que não era discurso de ódio, e eu falava, olha só, o problema dessas pessoas não é discurso de ódio. É o sinal trocado. É o que elas interpretam como discurso de ódio num sinal trocado. Isso é um puta de um falso moralismo. E é uma hipocrisia tremenda. Porque se o discurso de ódio incomodasse essas pessoas, elas não teriam votado em Bolsonaro. E elas não teriam passado os últimos anos falando o que elas falam. E é uma coisa que eu tenho pensado muito, elas ganharam muito rapidamente o monopólio da ofensa. Só elas podem ser ofensivas. Né? Tem um empoderamento aqui, e eu acho às vezes a esquerda um pouco tíbia, um pouco fraca nesse sentido. Eles estão sendo muito ofensivos. Eu entendo, vamos jogar dentro das regras democráticas, mas assim, isso é uma guerra, é uma guerra digital e de trincheiras digitais, certo? Eu acho que a gente também
a gente não pode perder o nosso direito de ser ofensivos contra a ofensa. Entendeu? Então, se essas pessoas ficaram ofendidas com a minha citação do Meslier, maravilhoso. Eu não me incomodo com isso. Eu quero ofendê-las, porque elas estão me ofendendo, ó. Elas ofendem o que eu entendo como dignidade humana. Elas ofendem o que eu entendo como vida. Elas apoiam um discurso de ódio, elas cometem um discurso de ódio. Eu fiz uma sátira, uma frase iluminista. E aí eu virei o autor de discurso de ódio, né? Vamos supor que eu tivesse escrito, meus confrades, vamos estripar os bolsonaros, se fosse um chamado à ação, ia ser grave e tal. Aí a Deutsche Welle até me demitiria com aquele comunicado que eles fizeram, faria sentido. Mas dentro dessa lógica, eu não teria feito nada de anormal. No sentido de que eles estão fazendo isso, eles naturalizaram isso, e naturalizaram isso dentro da nossa cabeça. Que esses caras são ofensivos e não acontece nada com eles. A quantidade de fascistas vomitando na internet, todos os dias, vomitando na Jovem Pan, vomitando na televisão, vomitando no YouTube, e ganhando dinheiro do Estado para fazer isso, desavergonhadamente. Alan Terça Livre, Bernardo Cuja, you name it, são dezenas. Não acontece nada com esses caras. Eles são odiosos, eles promovem discurso de ódio, sim, diariamente. Esses caras estão perdendo na rua, eles não levam pessoas, a gente leva mais gente na rua. Agora, nessa coisa aqui, eles estão ganhando ainda de goleada. WhatsApp, né? Fake news, WhatsApp. O grande problema é o WhatsApp, porque parece que no Twitter eles já começaram a perder, né? Até porque eles começaram a perder apoio. Uma grande iniciativa foi aquele... Ai, não me esqueci o nome, não sei o que é Giant. Chip Giant. Isso, que vão atrás das empresas, etc. E tal. Ali tirou muito apoio, né? Muito dinheiro, né? Deles. E eles começaram, se a gente pega aqueles estudos do Malini, a gente já percebe como eles estão perdendo o Twitter, coisa e tal. Mas aí o grande problema é o WhatsApp. O grande problema é o WhatsApp. Que é uma arquitetura de informação cara, né? Tem dinheiro envolvido aí. Que é por baixo do radar também, não é? Você não tem como contra-atacar. Você tem toda a razão, João Paulo Cuenca. Mauro Damer, para onde vamos? E depois voltamos para os nossos convidados. Tem um negócio que eu acho importante que aconteceu essa semana, que foi a fala do Alexandre de Moraes. Tá? Quando ele fez aquela reunião do STF, ele enfrentou e chamou de bandidagem, quando ele falou que a filha, vou estuprar, uma advogada não pode dizer isso, ele cumpriu um pouco um papel de um STF, eu acho, assim, de um juiz do STF, de alguém que está numa corte suprema e dá uma espécie de enquadramento moral para todo mundo que está embaixo, né? E a gente tende a colocar um pouco as questões, os problemas do Brasil inteiro, assim, na solução essa de que o Congresso, o Senado, me lembro que aconteceu com a Dilma também, né? Que o Senado ia barrar, porque o Senado é melhor, porque não sei o quê, vai tendo uma espécie de expectativa em relação às instituições, como se elas fossem barrar tudo, né? Eu acho importante o que o Alexandre de Moraes fez, eu não concordo com ele, é um cara que eu atribuo ele assim a esse Ministério Público de São Paulo, assim, que é escroto, conservador, tal. Mas são os caras que sabem exercer o poder, né? Eles sabem enfrentar, eles têm uma visão das ruas, da justiça das ruas, eles lidam com essa coisa da polícia de São Paulo, que tem que segurar a polícia, mas ao mesmo tempo eles são chefe da polícia várias vezes, tal. Então é um tipo de jurista. Mas eu acho importante pelo seguinte, porque a gente tende a dizer e fazer uma crítica ao Brasil que as instituições não estão funcionando, mas elas não estão funcionando, na verdade, na ponta, né? Onde precisa funcionar, né? Onde precisa, quer dizer, na nossa vida, no dia a dia, que a gente precisa, de alguma forma, ter os valores morais, éticos, que vão representar o conjunto da nação, vamos dizer, o nosso ideal civilizatório da nação, tal. Então, o Brasil está enfrentando um pouco isso, né? Que a gente sabia que a gente é um povo e um Estado, vamos dizer assim, que não é nenhum povo, né? É um conjunto de povos e de nações, né? E de imigrantes, enfim, tal. E daí não tem essa unidade, né? Nunca teve essa unidade
nacional, assim, que venha do povo, vem dessa ideia da república, dos militares quererem estabelecer um Estado ali e tal, e aí, isso aqui é o Brasil, tal. Então, eu acho que, por um lado, a gente lida com a incompetência e com essa coisa das instituições, essa falta institucional, esse desvio das instituições, mas, por outro lado, a gente está vendo assim, pô, como é que o Moro, cara, era um juiz que conduziu a Lava Jato, quer dizer, como é que se acreditou nisso? Como é que a gente está começando a ver um pouco como que o Exército, aí não, mas o Exército era legal, agora a gente está vendo que não, cara, que o Exército é bagaceiro igual, são os caras formados numa espécie de anticomunismo doentio, são os caras despreparados, que vão para... E aí, então, eu não sei, por um lado, eu acho que eu não tenho mais expectativa que a solução venha de cima mesmo, entendeu? A menos que venha desse jeito, assim como o Alexandre Moraes faz, que é ocupando o lugar do poder ali e tal, e daí dizendo assim, tá, não te mete, aqui tu não pode entrar, velho. Tu quer, se resolvam lá embaixo, lá na primeira instância, se resolvam lá na sociedade, aqui não vai entrar, porque aqui não vai... Quer falar... Porque os partidos deveriam barrar isso, né, cara, esse tipo de discurso. Eu acabei de ver, ontem estava comentando ali o discurso do Bibo Nunes ontem na Globo News, um troço de louco, cara. Assim, o Boulos uma hora falou assim, vai procurar um psicanalista, velho, porque tu tá falando tanta merda. A gente está encontrando, tá se encontrando com fragmentos mínimos da nação, entendeu? Da civilidade, da razão, Então isso é importante. Sim. Ótimo, Mauro. Verônica, você tem um trabalho de curadoria muito interessante que resultou no álbum Variações do Corpo Selvagem, do Eduardo Ribeiro de Castro. E ali você teve que, de alguma forma, dialogar com o tempo, com o espaço. Eu queria saber no que essa pesquisa e esse trabalho impactou o teu trabalho, e também queria que você falasse um pouco da importância desse olhar desse importante intelectual, o Eduardo Ribeiro de Castro. Esse é um trabalho de curadoria que eu gosto muito. Eu não fiz sozinha, eu fiz junto com o Eduardo Sterzi, né? Então nós dois fizemos esse trabalho. Então nós já conhecíamos algumas as fotos do Viveiros de Castro, algumas fotos dos indígenas, né? O que ele estudou, né? São 4 etnias: os Yauela-Piti, Yanomami, o Araueté, isso mesmo, Araueté e os Kulina. Então, a gente já conhecia algumas dessas fotografias que estavam publicadas em um livro anterior dele, né, O Povo do Ipixuna, o Araueté, o Povo do Ipixuna, e sabíamos, essa que era o dado interessante em relação a isso, que a gente achava que aí que era legal de fazer uma exposição, nós sabíamos que antes dele ser antropólogo, antes dele se tornar antropólogo, ele havia trabalhado com Ivan Cardoso, né, o cineasta Ivan Cardoso. E ele era o fotógrafo de cena do Ivan Cardoso, né? Então, imagina, ele era o fotógrafo de estilo do Ivan Cardoso. Então, nós já sabíamos que algumas das principais fotos do Hélio Oiticica, algumas fotos icônicas do Hélio Oiticica, eram feitas pelo Eduardo Viveiros de Castro, né? Então, ou seja, a nossa ideia era justamente juntar esses dois mundos, né? Então, ou seja, reunir esses dois Eduardo Viveiros de Castro, né? Então, na verdade, todo mundo conhece o Eduardo Viveiros de Castro, que ele é um dos maiores antropólogos hoje, né? Não só do Brasil, mas do mundo, né? Um dos mais respeitados, uma das vozes mais ouvidas, né, hoje. Mas poucos conhecem o trabalho fotográfico dele, então, ou seja, poucos conhecem ele como fotógrafo, né? Então, já imaginando que se nós vamos revelar o Eduardo Viveiros de Castro fotógrafo, já imaginando, vamos revelar as fotos dos índios, mas não só. Nós queríamos mostrar justamente essas fotos que a gente chamou de contracultura, e sem separar, né? Então, a ideia era juntar numa mesma exposição, essa que era a nossa ideia, e daí que veio as variações do corpo selvagem, né? Então, ou seja, pensando esse corpo selvagem como um corpo que não respeita as regras desse corpo que a gente pode chamar, sei lá, de corpo educado dentro dessa civilização ocidental, dita ocidental, né? Então, ou seja, um corpo que respeita determinados padrões de comportamento, que é esses que nós respeitamos, né? Então, um corpo que não se adequa a esse tipo de comportamento, esse é um corpo selvagem. E é um corpo selvagem que a gente vai encontrar onde? Tanto nos indígenas quanto nos artistas. Então, esse era o nosso link, essa era a nossa, né, o nosso fio condutor na exposição. E a ideia era justamente juntar, né? Então, trazer as fotos do Oiticica, do Ali Salomão,
né, as fotos do Morro da Mangueira, porque o interessante, né, juntar essas fotos, deixa eu terminar a frase, juntar essas fotos com as dos índios. E o interessante que a gente descobriu na pesquisa, eram as fotos que acabaram nos interessando, e o que deixou o Ivan Cardoso meio furioso, porque não eram as fotos que eram de estilo, porque era o que ele diz, isso daí é resto do filme, né? O que era o resto do filme? Ele vai lá fazer a foto de cena daquele documentário famoso que o Ivan Cardoso faz do Oiticica em 79, na Mangueira, e o Verde de Castro era um dos fotógrafos de cena. Então, o que a gente tem nisso que o Ivan chamava de o resto do filme? A gente tem o momento em que parece já estar nascendo o olhar, ali ele já era antropólogo e já estava se desenvolvendo esse olhar do antropólogo, que é o Oiticica no meio da Mangueira, entendeu? Então, o Oiticica com os parangolés, mas dentro de um contexto maior, né? Então, era isso também que acabou nos interessando, né? Então, era um pouco mostrar essa fusão desses dois mundos, né? E uma coisa tem influenciado a outra. Eu acho que a Verônica escritora não some quando aparece a Verônica curadora, muito pelo contrário, né? Por isso que todas as exposições que eu acabo fazendo curadoria, elas são cheias de texto, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a curadoria da Maria Martins, que é uma grande escultora brasileira, eu fiz questão de chamar a atenção que ela também era escritora, né? E chamar a atenção para esses textos dela. Então, era uma exposição em que tinha um contexto maior, em que a Maria Martins dialogava não só com ela mesma, ela, Maria Martins, artista plástica e escritora, mas também com todo um contexto de época, né? Em diálogo com Mário de Andrade, com Clarice Lispector, Euclides da Cunha, etc, etc, né? Então, trazendo esses outros para conversar, né? Não, é um trabalho incrível. Itamar, eu indiquei o seu livro para uma amiga minha, quer dizer, para várias pessoas, como eu também indiquei de público o livro da Verônica algumas vezes. E ela me disse, não, mas ele não é negro, Paulo. E aí entra uma questão bastante interessante. Nós já tivemos outras escritoras e escritores aqui no De Modo Geral que são negros claros, como é o caso do José Faleiro, que é um grande nome surgindo aí lá de Porto Alegre. Quero te cercar da seguinte perspectiva. Nas suas entrevistas eu vi um escritor capaz de analisar o panorama de fundo do Brasil, sabe, e a conjuntura atual com uma precisão e com uma exposição de elementos, Itamar, que não é comum entre os nossos autores. Nosso discurso ainda é muito centrado no próprio umbigo, sabe? Consegue dialogar e fazer links muito pouco expressivos nessa linha que o Cuenca acabou de colocar. Nós temos que ser muito mais ousados. Eu queria saber, assim, como você organiza a leitura que você faz histórica, antropológica, sua militância profissional, com o planejamento da tua narrativa futura, da tua, digamos assim, teus planos de escritor. Estava aqui observando a Verônica falar sobre o trabalho com o Viveiro de Castro e estava aqui admirado, né? Pensando na oportunidade que ela teve de estar e trabalhar com um autor, um pensador, né? Eu acho que um dos maiores pensadores brasileiros atualmente. E eu acho que, por que eu falo nisso? Porque eu levei duas vidas. Eu sempre falo isso. Por vir de uma família simples, né? De uma família pobre, de trabalhadores simples, eu nunca fui encorajado a perseguir o caminho da literatura, embora essa fosse a minha vontade desde a infância. Então eu tive que escolher uma profissão, né? Eu estudei geografia, fui ser professor de geografia e dei continuidade aos meus estudos dentro da área de antropologia, de geografia. E isso me ajudou a ter uma consciência de país, né, de história do Brasil, de fenômenos sociais, de conflitos sociais, que talvez eu não tivesse se eu trilhasse apenas o caminho da literatura. E o meu trabalho como servidor público também me levou a um país tão diverso, né, tão profundo, em todos os sentidos. Eu comecei a trabalhar no estado do Maranhão
no interior do Maranhão, passei 3 anos lá, depois vim para a Bahia, voltei para a Bahia, né, e fui encontrar a população camponesa, e assim faz 15 anos que eu realizo esse trabalho, e não satisfeito, eu fui em busca de um doutorado também para aprofundar a minha pesquisa, né. A minha tese foi um trabalho etnográfico, e com uma comunidade no interior da Bahia. Então, tudo isso me permite, né, me permitiu e me permite pensar a literatura a partir de novas perspectivas, né? E quando eu falo perspectiva, eu também falo pensar a literatura numa perspectiva que não é apenas minha, mas é do outro, né? E aí eu lembro do Viveiros de Castro, do perspectivismo ameríndio, né? Que é a gente pensar o mundo não a partir do nosso cosmo, né? Mas a partir do cosmo do outro, da cosmologia do outro. E é esse exercício que eu venho tentando entender o país, né? A partir da história do outro e de como ele entende esse mundo, né? E tem sido muito produtivo, né? Porque nesse caminho também eu vou encontrando a minha própria história, Paulo, né? A minha história como cidadão, o que é que meus antepassados passaram neste país, né? A minha diversidade, isso vai sendo construída também, mas no momento eu preciso afirmar determinadas coisas, porque há muitos riscos, né, para um segmento da população desse país que é vulnerável, que é muito vulnerável, que é a população negra, né? Embora seja a maioria. Embora seja a maioria, né? Não se trata de uma minoria, mas é a mais vulnerável por conta de toda a nossa história, de todo o sistema de exploração, de expoliação, de expropriação que os homens e mulheres negras sofreram nesse país, até o apagamento da nossa cor, né? Na minha certidão de nascimento, por exemplo, consta pardo, mas pardo não é uma identidade étnico-racial. Pardo não me traz, um embranquecimento da minha história, da minha ascendência indígena, da minha ascendência negra. Então, tudo isso também, esse percurso entre literatura, antropologia, ciências sociais, me permite reconstruir a minha própria história, e a repensar a minha própria história, e a repensar o meu lugar neste país, né? Pensando em trabalhos futuros, em livros futuros, se eles vierem a vir, eles devem pensar o país desse jeito, né? Será uma literatura de reencontros, né? De reencontrar a nossa própria história, de reencontrar o nosso passado. É uma pretensão meio ufanista e também, mas eu não consigo pensar a literatura de outro jeito, ou a literatura que eu faço de outro jeito, né? Era uma carência que eu tinha de encontrar uma literatura que espelhasse a minha diversidade étnica também. E quando eu me propus a escrever, né, e a seguir esse caminho, eu quis, né, e coloquei como projeto para mim, trazer de volta à literatura toda essa diversidade que é este país, né? Que é esta terra chamada Brasil. Muito bom, muito bem. Vamos fazer uma rodada final e aí vamos para o terceiro bloco. André Del Fuego. A Ângela Rouault estava pedindo ajuda por rede social, ela estava pedindo R$10. Deixou a conta bancária dela. Não tem dinheiro, não tem nada. Tentando vender uma live barata que ninguém quer comprar. Tem muito abandono acontecendo. E alguns artistas, né, eu não sei qual que é, por exemplo, tem alguns artistas como a Tereza Cristina, por exemplo, que faz uma live diária que dura 2, 3 horas e que é praticamente um acontecimento. A personalidade dela é uma figura que abarca todos com uma alegria. É demais. É demais, assim, é demais. É uma coisa, acompanhava desde o começo, assim, que tinha, sei lá, 500 pessoas e ela estava muito à vontade ali com pessoas que ela conhecidas e tal. Aí antes de ontem, havia 13 mil pessoas e ela continua da mesma forma e tal. Mas é uma personalidade, é um jeito de lidar ali. E aí uma figura como a Ângela Rouault, ela não tem essa mesma
sabe? Assim, ela não está exatamente adaptada para esse momento, porque parece assim que a live resolve alguma coisa, mas não é. Existe uma personalidade para lidar com isso, sabe? Uma forma, uma familiaridade com aquilo, uma certa soltura, que acho que nem todos os artistas, pensando assim nesses músicos e tal, sabem lidar, não é? De como a personalidade de um artista, sei lá, uma figura mais tímida, uma pessoa que não consegue estabelecer relações, um capital social que consiga se proteger dentro de um capital social, como que lida com isso, né? Porque não é porque uma figura tem relações com outras pessoas, facilidade de comunicação com outras pessoas, é que ela é artista, né? É outra coisa. Fiquei pensando muito nisso, numa mulher como Ângela Rorô pedindo R$ 10 no Facebook. Verônica Stiger. Eu acho que eu só tenho uma coisa a dizer agora, depois de tudo que a gente já falou. Acabou o Bolsonaro. Acabou. Você não é mais presidente. Muito bom. Itamar? Uma coisa que tem me acompanhado desde o começo dessa pandemia, e eu hoje estava até conversando com outra pessoa, dizendo assim, quando esse vírus surgiu lá na China, eu achava que seria algo que seria controlado lá, né? Que seria como o Ebola ou como outras epidemias que foram controladas no seu local de origem. Nunca pensava que isso ia extrapolar fronteiras e ia se tornar uma pandemia, né, no mundo. Uma coisa que não me sai da cabeça nesse momento é como é que a gente vai contar tudo isso para as gerações que virão, né? Principalmente falar sobre o Brasil, sobre esse contingente de mortos, né? O que é que a gente vai dizer para essas pessoas? Para essas pessoas que não nasceram ou que ainda são crianças hoje, né? O que é que a gente vai falar? É uma coisa que me ocupa, hoje, por exemplo, me ocupou o dia, esse pensamento. Perfeito. Mauro Damer. Eu acho que a gente está vivendo um fim de algo e a gente não tem controle nenhum sobre nada, sabe? Vai ser tudo definido pelo capital, por uma espécie de... E daí a gente vai ajeitar a vida de cada um, assim, entendeu? Como der, assim. Mas eu acho que é o fim de uma era mesmo. Acho que é o fim de uma era. Foi o que eu estava falando dos artistas, tal. Eu acho que a arte vai mudar radicalmente, assim, perder o sentido. Vai ser tudo ressignificado, assim. E tem um negócio que eu estava pensando hoje. Eu acho que, aliás, estava escrevendo um texto, tinha que escrever sobre bicicleta. E daí a bicicleta é uma invenção muito que o carro, né? Mas ela tem mais ou menos a mesma época. A bicicleta e o carro. A bicicleta, protótipos de bicicleta são anteriores, tá? Mas a bicicleta, como a gente conhece, mais ou menos parecido. E daqui a pouco vai ter carro, não vai ter bicicleta, não vai ter carro, né? De alguma forma, a bicicleta produtivamente é muito superior a um carro, né? E aí o capitalismo que a gente viveu até hoje é esse capitalismo que produziu carros, né? Coisas caras, pesadas, poluidoras para carregar uma pessoa. Então é totalmente improdutivo do ponto de vista do próprio capitalismo, né? Assim, a produtividade de uma bicicleta é muito maior, é incontavelmente maior. Então é uma espécie de impasse que o capitalismo vai estar vivendo, sabe? Que se vai numa direção vai dar tudo errado, entendeu? As invenções já estão feitas, as novas, mas sei lá, algo assim. Mas há esperança, porque se o Weintraub vai para o Banco Mundial, talvez acabe o capitalismo. Acabe o capitalismo. Não, essa tragédia, a gente nem falou disso, cara. O cara que me bom, né? foge, que bom. O cara me foge e diz... É um negócio assim que nem na novela da Globo, cara. Assim, aquelas lá, tá. É uma bagaceira muito grande. Eu recebi Bagaceira. Eu recebi até um meme hoje dizendo assim, eles mandam cloroquina, estamos em guerra, eles mandam cloroquina e nós mandamos o Weintraub para eles. É verdade. João Paulo Cuenca. Uma coisa desconcertante que está acontecendo que é o seguinte, estou recebendo muitas... tive que trancar tudo. A única coisa que ainda está trancada é meu Instagram, né? Uhum. E aí eu recebi centenas de pessoas querendo me adicionar no Instagram. E aí tem as pessoas que ficam mandando mensagens, cai naquela mensagem, aquela caixa de mensagens de outras mensagens, aí são pessoas que me odeiam, querendo me matar.
E aí, as pessoas que pedem para seguir, eu tenho que ficar provando. E aí tem duas categorias. Ou elas querem me matar, né? Ou elas não querem matar. E aí eu fiquei hoje de tarde, e às vezes quando eu fico fazendo isso, eu tenho que ficar julgando. Olha que loucura. Eu tenho que ficar julgando, tipo, as pessoas. Peraí, essa pessoa. Aí eu vou dar um scroll assim. Ah, não, aqui ela postou. Ah, não, tem uma foto dela numa passeata, Black Lives Matter, não sei o que lá, uma foto. Ah, não, então ela não quer me matar. Ah, essa pessoa não, essa pessoa tá com a foto no Templo de Salomão, da Iurde, ela quer me matar. Eu fico vendo a cara das pessoas, do rostinho delas, excluindo elas, né? E bloqueando elas também. Só que elas não vão ser bloqueadas, elas vão continuar existindo, querendo me matar. E é desconcertante isso, porque, como a gente falou aqui, todos nós que nós concordamos com isso, isso ultrapassa o Bolsonaro. Ultrapassa o Bolsonaro a maneira como nós perdemos o meio-campo. Perdemos o meio-campo, já perdemos ele há um tempo, e agora tipo, a gente está no. E aí eu fico olhando com uma certa ternura, olha que loucura. Porque tem umas pessoas que me escrevem umas coisas horríveis, aí eu vou no perfil dela, seu merda, é sempre meio homofóbico, né? Eles acham que chamar uma pessoa de viado é homofóbico. Viado, viadinho, sei que eram umas coisas horríveis. Vou te matar, vou te enforcar e tal. Aí eu vou e clico no perfil da pessoa. E aí a pessoa tá lá nas férias, com um filho. Me dá uma pena do caralho, porque eu acho que tem muito mais coisas que nos aproximam, que deveriam nos aproximar do que nos afastam, sabe? E eu tenho pensado muito sobre isso, cara. Essa semana começou o meu curso de Direito Constitucional Antifascista Brasileiro. E a turma é uma turma incrível. E nós demos bolsas para alguns meninos e meninas. E é impressionante como os estudantes hoje, eles têm uma capacidade de articular a análise numa rapidez que a minha geração não tinha. Eu não posso falar das outras gerações, mas eu me lembro, na faculdade, eu militava, fui presidente de DCE, enfim, né, estava sempre discutindo política, porque, claro, tem ferramentas e tem tudo mais, mas alunos que vêm de uma camada social menos favorecida, eles têm um discurso muito bem estruturado. E isso é um prazer, assim, sabe? É impressionante como as pessoas têm essa necessidade de entenderem que há uma base normativa e um pacto social e político que, por si só, repele toda essa violência, essa adoração pela morte, desprezo pelo outro, essa violência do neofascismo que progride aqui no país. Então, as pessoas querem se instrumentalizar, sabe? Querem entender, querem aglutinar nos seus discursos também ferramentas jurídicas e entenderem o que é essa solução, sabe? Isso é muito bacana. Para fechar, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, pesquisando sobre Verônica, que é minha amiga, enfim, mas a gente sempre tem coisa para aprender, e sobre o Itamar, eu vi uma frase dela que eu achei incrível. Ela disse que se a gente anda muito rápido numa autoestrada no Google... Desculpa. Se a gente anda muito rápido numa autoestrada no Google Maps, a gente enjoa. Eu fico imaginando a Verônica procurando a tal placa do ermo, turvo, sombrio, obscuro, noturno, não sei o que mais, na BR-101, naquele trecho ali que é de sombrio, mais ou menos, ali, né? E você enjoando pela velocidade da sua navegação no Google Maps. Muito bem, com essa rodada, então, de manifestações breves, nós vamos para o terceiro e último bloco do podcast de modo geral, que é onde nós pensamos situações ou pessoas que dariam bons contos ou romances brasileiros contemporâneos. Até! Podcast de modo geral.
vamos lá. Vamos começar como é a tradição do podcast, por André Del Fuego. O meu personagem não é nem um personagem que eu escreveria, é um personagem que eu queria ler, que é Sérgio Santana. Eu fiquei pensando, saudade de ler as opiniões dele ali pelo Facebook, e ele escreveu um dos últimos textos, né, que foi aquele sobre a memória de uma trava de futebol com cupim, extraordinário aquele conto, e ele faleceu justamente na inauguração do hospital de campanha do Maracanã e teve há poucos dias aquele jogo Flamengo e Bangu num Maracanã absolutamente deserto, enquanto morriam 2 pessoas no hospital de campanha ali ao lado. E eu queria ler um comentário de Sérgio Santana sobre isso. Isso é só um desejo. Muito bom. João Paulo Cuenca. Essa coisa do Sérgio, cara, poucos dias depois dele morrer, o Facebook dele foi invadido por umas hordas bolsonaristas, porque ele tinha falado, o Bolsonaro tem que morrer, ele é crítico ao Bolsonaro e tal. E aí eu me lembro que invadiram a página dele e invadiram a página da Sônia, da irmã dele. E eram umas coisas muito punk, assim, tipo, muito, muito punk. Bem feito, que morreu, não sei o que lá. E eu ficava denunciando, eu fiquei denunciando horas esses filhos da puta. E aí o que acontece? A família deve ter ficado desesperada e apagou o Facebook do Sérgio. Não tem mais o Facebook do Sérgio. E, cara, e bicho, são anos, porque o Sérgio tem Facebook há, sei lá, 10 anos. Ele, tipo, ele era super... Então, pensar que tem uma obra ali, tem um paratexto importante da literatura brasileira contemporânea que foi completamente deletado, não sei se dá para recuperar isso no Dá. Facebook. Se Dá? eles salvaram, dá. Uhum. Porque Deus tomara, porque bicho, era muito genial, né? A maneira como ele falava das coisas e muito ligado no que estava acontecendo, né? E eu me lembro de eu pensar isso na época, assim, bem muito antes disso, assim, cara, que do caralho, Sérgio, tem um Facebook e eu às vezes estou aqui e, e ele fala, sei lá, e às vezes ele mandava umas coisas meio... Ele escrevia no post uma coisa que era para escrever no inbox, ele fazia umas confusões de velhinho, né, na mídia. E eu achava que, pô, que sorte que eu tenho de estar vivo ao mesmo tempo desse cara. Caralho, ele conhece meu nome, ele sabe quem eu sou. E eu tô aqui vendo ele falando essas coisas todas, escrevendo essas coisas com muita graça. Eu nem sei onde é que eu ia chegar. Mas eu tenho pensado nele também. Tenho pensado nele pra caralho. Legal. Mauro Damer. Cara, eu pensando aqui eu tava pensando assim na irmã do Olavo de Carvalho, essa mulher que diz para todo mundo onde estava o Queiroz, assim. E essa tragédia brasileira meio ridícula, assim, né? E Perfeito. daí ela tava no dia seguinte com um copinho de laranja, assim. Então é um negócio muito sucupira, né, cara? Assim, esse destino que a gente está, né? Perfeito. E talvez eu pensasse num personagem assim, meio... um personagem final no Brasil, um personagem meio sucupira, assim, meio malucão, assim, né? Meio assim, no final é por nada mesmo, é a banalidade do mal, é a banalidade do bem também, a banalidade de qualquer merda, né? Sim. Itamar, meu caro. Eu estou em casa, né? Então eu tenho tido pouco contato com as pessoas. Tudo que eu leio vem do jornal. E as pessoas que estão lá retratadas nos jornais são as mais terríveis, né? Eu fiquei pensando naquele advogado do Flávio Bolsonaro. Rolou até não sei se é verdade, mas tinha notícia, né, em algum site alternativo que ele já pertencia a uma seita satanista, acusada de desaparecer com crianças, né, matar crianças. Eu não escreveria, mas vá quem tenha coragem.
pode ser que tenha um escritor aí com coragem para contar a história desse homem, assim, para pensar uma história tão... E, por fim de tudo, ainda a cara de pau, né, de dizer que não guardou o homem lá na casa dele. Ainda teve isso, assim, é um personagem complexo, dá para explorar aí bem. Verônica, minha cara. Não, para mim o personagem é o Bolsonaro respondendo por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional de Haia, sem ter ideia do que está acontecendo, sem saber o que significa aquele tribunal, sem saber como é que ele conseguiu parar ali, porque ele é, antes de tudo, como todos nós sabemos, um idiota, né? Então eu gostaria de imaginar ele lá tentando responder aquilo, sem saber o que é a Haia, sem saber o que significa, como uma espécie de Forrest Gump do mal, que não entende o que está acontecendo ali à volta dele, sendo condenado, óbvio. Tem final feliz, história com final feliz. Bom, nós temos aqui de modo geral, poucos e bons espectadores, ouvintes, não é, que nos acompanham, nos escrevem bastante lá direto no YouTube. E dentre essas pessoas, houve uma senhora que se manifestou criticando a última edição, quando eu falei de um ato falho do Luiz Inácio Lula da Silva, um comentário sobre a chapa de 2014, que não precisava ter o Michel Temer, e mesmo assim fecharam com o Michel Temer. E eu disse que só podia ser coisa da idade, talvez aquele vacilo, já que o Lula é um gênio político e vacilou naquele comentário. E essa pessoa que nos escuta me escreveu, e ela disse: pois é, Paulo, acho que o ato falho foi seu, porque você atribuiu à idade do Lula o ato falho. E eu fiquei imaginando as pessoas que me escrevem, que são entusiasmadas com esse podcast e que torceram aí pelo Cuenca e torcem aí para uma manifestação, né, uma revisão da Deutsche Welle, porque seria importante isso. Espero que eles acordem nesse sentido. E fico imaginando, sabe, Itamar e Verônica, como o Cuenca já colocou nessa perspectiva, e é um pouco isso, né? Esse podcast é uma garrafa que a gente está preenchendo aqui para jogar para o futuro. Como as pessoas vão ler a ação dos intelectuais brasileiros, das escritoras e escritores brasileiros neste tempo, daqui a alguns anos. O quanto eles vão nos reconhecer como burgueses, bem acomodados nas suas casas, podendo ficar em casa, quanto eles vão nos reconhecer como pessoas que se justificam a partir de uma atitude, uma postura progressista, mas que também cometem os seus pequenos desvios, sujeitos a críticas. E a leitura desse tempo, né? O que eu tenho certeza é que, de alguma forma, a gente está conseguindo armar aqui uma pequena coleção de escritores e escritoras consagrados, com escritores e escritoras que estão chegando, e a gente está construindo um mosaico que, de alguma forma, eu acho que vai ser parte da leitura depois que tudo isso passar. Porque eu tenho certeza vai passar. Com essa rodada, a gente acaba o podcast número 24, agradecendo demais a presença dos iluminados Verônica Stiger e Itamar Vieira Júnior. João Paulo Cuenca, que chegou com a cara mais descansada dos últimos tempos aqui hoje. É sinal que uma boa disputa anima a gente. E estamos com você, João Paulo Cuenca. Obrigado, André Del Fuego. Obrigado, Mauro Damer. Boa noite. Até. Boa noite, crianças. Podcast, de modo geral. Deputado,
Fernando Henrique, você sugeriu fuzilamento dele. que você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Não é barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. Fuzila ele que é pra ele aprender. Eu acho que, olha... Se eu não peço o fuzilamento de Pedro Henrique Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora.